Jim Carrey é um dos maiores nomes da comédia, não apenas em Hollywood, mas em todo o mundo. Suas atuações exageradas o transformaram em um verdadeiro ícone, admirado por milhões e milhões de pessoas. Mas você sabia que por trás de cada risada e brincadeira existe um menino que sofreu muito na infância e que sempre enfrentou muitos desafios na sua vida? Desde pequeno, ele aprendeu a usar o humor como uma forma de escape. Ele cresceu em uma família muito pobre e a sua mãe sofria de depressão profunda. E foi por causa disso que ele começou a fazer imitações, começou a fazer gracinhas para tentar distrair a sua mãe e fazê-la esquecer das dificuldades da vida. E antes mesmo da fama, esse menino já se mostrou ser muito especial. Ele tinha um sonho de ajudar toda a sua família e sair da miséria. E por causa disso ele chegou a escrever um cheque de mentira de 10 milhões de dólares para si mesmo, prometendo que um dia ele tornaria aquilo real. E anos depois ele conseguiu cumprir essa promessa. E à medida em que ele foi sendo chamado para atuar em alguns papéis, Jim Carrey sempre se entregava de forma muito extrema. Por exemplo, durante as gravações do filme O Mundo de Andy, ele não apenas interpretou o personagem principal, Andy Kaufman, mas as pessoas que trabalharam com ele dentro e fora do set disseram que ele não queria mais sair do personagem. É como se ele tivesse perdido a sua própria identidade e acabou se tornando o verdadeiro Andy Kaufman, o personagem principal do filme. E toda essa intensidade de Jim Carrey o levou ao estrelato, mas também levantou uma pergunta: até que ponto Jim Carrey ainda era o mesmo? Em várias entrevistas, ele deu sinais de que por muito tempo ele viveu mais os personagens do que a sua própria realidade. Hollywood criou uma versão dele que o público amava, mas que no fundo ele já não reconhecia. E foi nesse ponto que a mudança começou e o seu afastamento se tornou inevitável. Por muitos anos, Jim Carrey era uma presença certa em eventos e programas de TV, sempre carismático e cheio de energia. Mas a partir do ano de 2015, algo começou a mudar. Ele começou a recusar grandes papéis, as suas aparições foram ficando cada vez mais raras e quando aconteciam, o público percebia uma diferença muito clara. Aquele humor constante deu lugar a um tom mais sério, suas respostas passaram a ser mais reflexivas e cheias de filosofia. E foi nesse período que ele começou a criticar muito a indústria do entretenimento. No Globo de Ouro de 2016, ele chegou a ironizar Hollywood, dizendo que os prêmios eram apenas uma forma de alimentar egos, comentando com sarcasmo sobre a sua própria importância naquele lugar. E em uma entrevista ao programa de televisão E! News, ele afirmou que a fama era uma grande ilusão e que as pessoas não deveriam se deixar levar pelas imagens criadas pela mídia. Inclusive, ele chegou a dizer que todas as pessoas deveriam ser famosas um dia para ver que não é nada disso do que elas pensam. Na verdade, acabou se tornando um grande fardo para ele. Vamos ver juntos. Espere, me diga, é verdade que você precisa de uma acompanhante para essa festa? Não. Eu estou bem. Eu só queria encontrar a coisa mais sem sentido que eu pudesse encontrar. E aqui estou eu. Eles dizem que estão celebrando ícones lá dentro. Você acredita em ícones? Esse, com certeza, é o evento mais vazio e sem sentido que alguém poderia inventar. Você não acredita que os ícones têm o poder de causar mudanças, de influenciar e motivar as pessoas? Você é um desses. Com boas intenções. Sim. Desliguem ele agora. Em um outro momento, durante a Semana de Moda de Nova York, ele questionou o propósito daquele evento, chamando tudo de superficial e sem sentido. E para algumas pessoas, essas falas representavam que Jim Carrey agora estava refletindo muito sobre a sua vida. Mas para outros, ele estava indo longe demais e começaram a chamá-lo de louco. Mas a sua mudança não parou por aí. Ele começou a falar sobre assuntos que começaram a incomodar pessoas poderosas. E em um dos momentos mais marcantes foi a sua participação no programa do Jimmy Kimmel. Durante a entrevista, ele simplesmente fez um gesto de triângulo com as mãos, ironizando a ideia dos Illuminati. Ele disse que sociedades secretas estão controlando Hollywood e a mídia e que a grande maioria das pessoas não percebe o que realmente acontece nos bastidores. E o apresentador Kimmel tentou mudar de assunto, ele riu de forma nervosa, mas ele ficou claramente desconfortável. E depois dessa entrevista, as coisas realmente começaram a mudar. Jim Carrey passou a ser cada vez mais deixado de lado na indústria e a sua imagem foi tratada com desprezo pela grande mídia.
Para muitos, esse foi o momento em que ele ultrapassou um limite e começou a pagar um preço muito caro pelas suas palavras. No ano de 2015, Jim Carrey enfrentou uma grande perda. A sua namorada, Catriona White, foi encontrada morta em circunstâncias que levantaram muitas perguntas. A princípio, a causa divulgada foi uma overdose de remédios controlados, mas logo surgiram dúvidas sobre como e por que ela teve acesso a essas substâncias em grande quantidade. E o fato de alguns dos remédios estarem no nome de Jim Carrey só aumentou as teorias e polêmicas. E aquilo que parecia ser apenas uma tragédia pessoal logo tomou uma outra dimensão muito maior. Jim Carrey e Catriona se conheceram anos antes e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Ela era maquiadora e, segundo alguns amigos, uma pessoa essencial na vida do ator. E apesar dos altos e baixos, o laço entre eles era muito forte. E a morte daquela garota aconteceu poucos dias antes, após um término, e a forma como o caso foi tratado pela mídia fez tudo ganhar proporções inesperadas, como se o Jim Carrey até mesmo tivesse culpa. E enquanto alguns veículos de comunicação exploravam a tragédia como um escândalo, outros apontaram falhas na investigação. O que gerava suspeitas era que o caso parecia mais complicado do que parecia à primeira vista. Então começaram a surgir questionamentos. Algumas pessoas acreditavam que a morte de Catriona White não foi apenas um acidente, mas um evento cercado de mistérios. Entre aqueles que estudam o funcionamento dos bastidores de Hollywood, havia quem achasse que essa perda foi parte de algo maior, uma consequência indireta das declarações de Jim Carrey naquela época. E foi então que, depois dessa tragédia, ele acabou se afastando ainda mais. Nas poucas vezes em que apareceu em público, ele estava claramente abalado. Até mesmo porque ele demonstrou em alguns momentos que na verdade ela foi morta por causa das coisas que Jim Carrey estava revelando sobre a sujeira de Hollywood. Mas irmãos, Catriona White não foi a única. Se nós olharmos com atenção, existe sempre um padrão. Sempre que uma celebridade resolve expor os segredos da indústria, desafiar narrativas ou questionar sistemas de poder, algo acontece. De repente, a sua reputação é destruída, sua carreira desmorona ou fatos estranhos começam a cercá-la. E Jim Carrey pode ter sido apenas mais um nessa longa lista. Outros artistas passaram por situações parecidas, como o caso de Michael Jackson, que pouco antes de sua morte começou a criticar a indústria da música. Outro exemplo foi Kanye West. Ele fez declarações polêmicas sobre a indústria musical e pouco tempo depois ele perdeu contratos milionários, teve a sua imagem manchada e a sua saúde mental foi colocada em dúvida publicamente. O mesmo aconteceu com Britney Spears, que sofreu um colapso público, teve sua vida exposta e foi colocada sob tutela por anos, algo que muitos acreditam ter sido um jeito de impedi-la de falar demais. E sabemos também que Mel Gibson passou por isso. Após fazer críticas abertas a Hollywood e questionar o poder que existe nos bastidores, ele foi praticamente apagado da indústria por muitos anos. Ele chegou a dizer em entrevistas que Hollywood é completamente controlada por uma elite que decide quem pode ter sucesso e quem será esquecido. E até mesmo no grande incêndio que aconteceu em Los Angeles e que devastou completamente a sua casa, Mel Gibson deixou parecer que, na verdade, esse foi um ataque direto de pessoas poderosas. E existe um outro caso também que aconteceu com um homem chamado Dave Chappelle, um dos humoristas mais respeitados dos Estados Unidos, que também viveu algo muito parecido. No auge do seu sucesso, ele assinou um contrato milionário para continuar o seu programa, mas de repente ele sumiu. Pouco depois, começaram a circular rumores de que ele estava paranoico ou passando por um colapso mental. E alguns anos depois, Chappelle explicou que deixou Hollywood porque não queria se submeter às pressões da indústria. Irmãos, a verdade é que Hollywood se vende como uma defensora da justiça e da igualdade, mas existem muitos relatos de manipulação, hipocrisia e perseguição contra quem tenta expor verdade sobre essa indústria. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que você está falando disso? É que, irmãos, a Bíblia deixa muito claro que nós estamos rodeados de forças ocultas que influenciam no nosso mundo. Em Efésios capítulo 6, o versículo 12, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste século.
E isso nos ensina que o controle da mídia e a manipulação da cultura não são apenas estratégias humanas, mas são ações que começam no mundo espiritual para desviar as pessoas da verdade, que é Jesus. E como cristãos, precisamos ficar muito atentos àquilo que consumimos. A indústria do entretenimento não reflete apenas valores, mas ela também molda a forma como nós pensamos. Por isso, antes de assistir qualquer conteúdo, ore e peça o discernimento de Deus, tá bom? Fique atento aos valores que são promovidos nos filmes, nas músicas e nos programas que você assiste. E nunca se esqueça das palavras de Romanos capítulo 12, o versículo 12, que diz que nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Amém? E eu quero compartilhar com você um trecho de um testemunho de Jim Carrey em que ele fala sobre o seu relacionamento com Deus. Confira comigo. E, no final das contas, acredito que o sofrimento leva à salvação. Na verdade, é a única maneira que temos de, alguma forma, aceitar e não negar, mas sentir nosso sofrimento e curar nossas perdas. E então tomamos uma das duas decisões. Ou decidimos passar pelo portão do ressentimento, que leva à vingança, que leva a se machucar, que leva a machucar os outros, ou passamos pelo portão do perdão, que leva à graça. E o fato de você estar aqui é um indicativo de que já tomou essa decisão. Você decidiu passar pelo portão do perdão, pela graça, assim como Cristo fez na cruz. Ele sofreu terrivelmente e ele foi quebrado por isso, até o ponto de ter dúvidas e um sentimento absoluto abandono. E foi por vocês. E então houve uma decisão a ser tomada. E a decisão foi: olha para as pessoas que estavam causando esse sofrimento, ou a situação que estava causando o sofrimento, com compaixão e com perdão. E é isso que abre a porta dos céus para todos nós. Eu desejo isso para todos. Desejo isso para mim. Eu sei que não importa o que eu tenha sofrido. A maioria de vocês sofreu pior que isso. Mas é por isso que admiro vocês. Porque vocês estão aqui. E você sabe, você receberá graça. Porque essa decisão foi tomada. Então estou muito feliz de estar com vocês. E fazer parte disso. Obrigado, Padre Greg. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe e eu vou deixar aqui na tela também 2 vídeos. Escolha um deles para você ser edificado. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.